Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. A tireoide funcionando de menos. Então, eu disse para você que quando um órgão desse funciona de menos, os outros vão funcionar demais, para compensar. É sempre assim. E os outros também vão cansar e vão entrar em fadiga. Então, quando os níveis sanguíneos do cálcio estão baixos, o paratormônio é liberado. Isso é só para lembrar você que a tireoide tem 4 órgãos, 4 glândulas atrás dela, que não tem nada a ver com ela, que são as paratireoides, que produzem o paratormônio, que aumenta o cálcio e o fósforo no sangue. A calcitonina, por outro lado, é o oposto do paratormônio. A calcitonina baixa o cálcio no sangue e leva o cálcio para o osso. Então ela compete. Enquanto o paratormônio tira o cálcio do osso e traz para o sangue, a calcitonina tira o cálcio do sangue e leva para o osso. O ideal é você ter um equilíbrio entre calcitonina e paratormônio. Claro que quem foi operado da tireoide não tem calcitonina, porque a calcitonina é produzida pela tireoide. E muitas vezes quem foi operado pela tireoide, eles também removem a paratireoide. Então tem o problema do paratormônio. Então às vezes a pessoa tem deficiência de calcitonina e tem deficiência de paratormônio. Quem é tireoidomizado? Sim? Hein? Então, tira a paratireoide, tem 2 problemas. A calcitonina que era produzida pela tireoide e o paratormônio que era produzido pela paratireoide. Maria tem 52 anos, adora cozinhar e criou seus 3 filhos com grãos integrais, massa, pão, carne, muitos produtos lácteos, vegetais e frutas. Apesar de se exercitar quase diariamente, ela está acima do peso e sente pés e mãos frias e reclama de queda do cabelo. Maria fala devagar, anda devagar e sente-se lenta no pensar. Falta de energia e está tomando extrato de tireoide. Apesar dos níveis de TSH, T4 e T3 livres serem normais, ela acha que está faltando alguma coisa. Ela tem um hipotireoidismo tipo 2, que nós estudamos antes do hipomoço. É uma dominância tireoidiana e hipotireoidismo tipo 2. O hormônio tireoidiano é o primeiro hormônio, tanto filo quanto ontogeneticamente. O que quer dizer isso? Se você olhar a evolução, a filogênese, é o primeiro hormônio que apareceu na evolução das espécies. E é o primeiro hormônio que aparece no feto. Olha a importância desse hormônio. Ele é o primeiro que aparece na evolução e ele é o primeiro que aparece no feto. O primeiro a surgir no feto é o hormônio tireoidiano. E o primeiro a surgir na história, o primeiro hormônio na história da evolução, a filo e a ontogenética. Você vê a importância dele. Certo? Aqui está a 12ª e última edição do Williams. O Williams é o livro texto, tem mais de 40 endocrinologistas mundiais famosos que escrevem nesse livro. O que está lá é a Bíblia da endocrinologia, e eu não falo nada que não esteja lá, tá? Tudo isso que eu estou falando, se você for lá na última edição do Williams, que eu tenho ela também, tem a penúltima e tem a última, está lá escrito direitinho, tá? E se você for lá procurar, você vai ver o seguinte, aqui está, por exemplo, o T3, você tem aqui de um lado, aqui, ó, o T3, ó, o D1 e o D2, que eu mostrei hoje de manhã, virando T3, T4 vira T3, e aqui o D3 vira T3 reverso. Isso aqui é o reverse T3, T3 reverso. Isso faz parte do processo. Todas as vezes que o T4, 50% dos pacientes no seu consultório, que você está dando T4, Synthroid, o que for, Puran, não vira T3. 50%. Eu estou sendo bonzinho, porque a literatura fala assim, mais de 50% dos pacientes que fazem uso de T4, o T4 não está virando T3. Tá? O TSH está normal. Por quê? Porque o feedback está sendo feito pelo T4. O T4 faz o feedback. Então é assim, ó. Aqui o TSH estimula a tireoide a produzir o T4 e o T3, na periferia o T4 vira T3. Tanto o T4 quanto o T3 faz o braço curto e faz o braço longo. Tá? Isso é um caso de mixedema. Então, no caso de mixedema, você está vendo aqui, essa paciente, se você for medir a pressão dela, está alta. Ela é hipertensa.
por mixedema. O mixedema aumenta a resistência periférica, diminui o lume das artérias, das arteríolas, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão. Se eu tratar um paciente hipertenso, com hipotiroidismo, com um remédio para baixar a pressão, eu estou prejudicando essa pessoa, ela vai viver menos, porque eu estou diminuindo drasticamente o fluxo periférico dela de oxigênio. Então está aqui o mixedema, está aqui a tireoide, aqui a presença do mixedema. Quando o problema é só na tireoide, o hipotiroidismo é primário. Quando ele ocorre na pituitária, ele é secundário. E quando ele ocorre no hipotálamo, ele é terciário. Mas na realidade, à medida que você envelhece, você vai tendo uma mistura disso tudo. Não é só uma coisa. Tá? A tiroidite Hashimoto é muito comum. Hashimoto descreveu a tiroidite Hashimoto, se não me engano, em 1912. Ele era um japonês que trabalhava na Alemanha, fez a descrição da Hashimoto na Alemanha, que é uma doença autoimune sistêmica, cujo foco principal, o órgão-alvo principal é a tireoide. Tá? Eu sei que tem Hashimoto quando eu faço o anti-TPO está aumentado. Tá? Eu meço o anti-TPO. E eu tenho a chamada iatrogênica, que é o hipotiroidismo iatrogênico, que é o T4 dado errado, que é eu fazer um iodo 131 numa paciente com reação tirotoxicose, a pessoa tem hipotiroidismo com crises de hiper, e aí eu vou lá e trato aquele hiper, que não deveria ser tratado, deve ser tratado com remédios. Aqui estão alguns dos produtos que você usa no hiper, aqui ó. Aqui ó, o metilmazol e o propiltioracil, porque o paciente com Hashimoto, escuta que eu vou falar que é muito importante. O paciente com Hashimoto, ele tem crises de hipertiroidismo, mas são crises só, são momentos, porque vai destruindo a tireoide, aquele hormônio estava armazenado lá, libera, dá uma reação, chama tireotoxicose, momentos de tireotoxicose, que você não precisa tratar como hipertiroidismo, porque logo, logo vai entrar em hipotiroidismo, é só esperar. Bom, olha só, crianças têm hipotiroidismo, são paciente do Dr. Brownstein, David Brownstein. Você vê que uma criança dessa vai de médico em médico, essa aqui já tinha ido nos 15 médicos, ninguém descobre. Claro, vai no Dr. Brownstein, que é uma das maiores autoridades em tireoide no mundo. Olha a diferença em menos de 2 meses numa criança dessa. Quando você acerta que ela está precisando de hormônio tiroidiano. Muda tudo. Muda a nota na escola, muda tudo. Tá? Várias coisas que inibem T4 virar T3. Eu estou dando aqui exemplo da cimetidina ou da ranitidina, mas eu posso falar para você da estatina, eu posso falar para você do beta-bloqueador, eu posso falar para você do cortisol alto, do cortisol baixo, eu posso falar para você de deficiência de selênio, deficiência de zinco. Tudo isso prejudica. Pílula anticoncepcional, que é o pior de todos, não deixa o T4 virar T3. Se você tem paciente tomando pílula anticoncepcional, essa paciente, se você der para ela T4, o T4 não vai virar T3. Aí você aumenta a dose, piora, porque olha, quando você aumenta a dose, o que acontece? Ó, quando aqui tem T4, me acompanha no raciocínio, eu tenho aqui T4. O T4 não está virando T3. Quando eu aumento a dose, cria mais T3 reverso. Está vendo aqui? O paciente piora cada vez mais. Quanto maior a dose, pior. Não adianta aumentar a dose. Tá bom? Intoxicação com mercúrio. O T4, ele vai virar T3 ou ele vai virar T3 reverso. Isso é que você tem que ter na cabeça. O que vai fazer o T4 virar T3 é a desiodinase 1 e a desiodinase 2. Os dois são selênio zinco dependente. E a desiodinase 3, que vai fazer o T4 virar T3 reverso, não depende do zinco e do selênio como a D1 e a D2. Então, na falta de selênio e zinco, você vai ter T4 virando T3 reverso. E, então aqui, depende do selênio, depende do zinco. As desiodinases são cofatores e localização dependentes. Porque, por exemplo, a D2, como eu falei para você, olha lá, ó, ela só existe no cérebro. Isso é um detalhe que pouca gente conhece. A D2 só existe no cérebro. Como a D2 só existe no cérebro,
o T4 cerebral, porque o T4 entra com muita facilidade na barreira hematolicórica, antigamente hematoencefálica. Ele entra muito fácil. E ele vira T3 lá no cérebro, aqui, ó, que tem a D2 aqui, transforma o T4 em T3. E o feedback que é dado para o hipotálamo e para a parte anterior da hipófise é muito bom. Não tem, o TSH não precisa subir. TSH é um hormônio cerebral, não tem nada a ver com a tireoide. E como o cérebro está protegido de hipotiroidismo, porque quando chega lá já o problema é muito sério, porque dá brain fog, entendeu? Já a pessoa tem cretinismo, não raciocina direito. Então o D1 e o D2 e o D3 ocorrem aqui, ó, do pescoço para baixo. E só lá em cima. Essa imagem você tem que guardar para o resto da vida. Só o cérebro tem D2. Tanto o D1 como o D2 são selênio e zinco dependentes. O D3 não precisa do selênio e zinco para transformar T4 em T3 reverso. O TSH só vai aumentar quando houver uma deficiência de hormônio tireoidiano no cérebro. E é muito difícil chegar lá. Muito difícil. É o último que chega. Por isso que um TSH aumentado, você vai tratar. Um TSH normal não quer dizer nada. É muito importante. Você esquece o TSH. O T4 também não adianta nada. Você tem que ver o T3 livre e a temperatura. O que interessa é o T3 livre e a temperatura. Não, pelo contrário. Às vezes você vai ter até que diminuir. Tá? Quando você tiver o T3, escuta aqui. Quando você tiver o T3 reverso aumentado, muito aumentado, você está proibido de dar T4. Pelo contrário, porque você vai dar T4 e vai aumentar o T3 reverso. Quando isso aqui está aumentado, é contraindicação para TH, para T4. Aí você vai dar T3 de ação prolongada. Você pode dar só T3. Existe isso no Brasil hoje, T3 de ação prolongada. Espera a farmácia que ela faz. Tá? Nós vamos ver a matemática da tireoide. Espera um pouquinho. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Que o homem é um anjo de Deus, sabe? É um instrumento de Deus na terra, esse homem, sabe? Eu sou muito maravilhado, muito grato com Deus pela vida dele e eu peço que Deus, assim, ele continue prolongando os dias de vida desse homem na terra e abençoando ele, capacitando mais e mais com sabedoria divina, como o Senhor tem dado para ele. Porque esse homem ele tem ajudado muita gente com os vídeos dele. E o que eu quero contar é que eu tive depressão profunda, profunda mesmo. E como eu não tenho condições financeiras para pagar uma consulta, para me tratar, eu sofri muito, cada dia mais eu ia piorando. E aí foi quando eu descobri na internet os vídeos dele, comecei a assistir. Que ele falava ali nos vídeos, tipo, fala bastante, é o complexo B. E ele falou em um dos vídeos que o complexo B é uma vitamina muito importante para o corpo e que dificilmente os médicos passam a vitamina do complexo B para alguém tomar. E aí eu comecei a tomar o complexo B, a vitamina D, comecei a tomar o ômega 3, o magnésio, o sulfato ferroso. E eu comecei a tomar algumas vitaminas que ele falava ali nos vídeos e de repente eu comecei a ver uma melhora, comecei a ter uma melhora, fui melhorando e para a glória de Deus, hoje estou aqui contando meu testemunho do que Deus fez através desses vídeos maravilhosos que ele posta no YouTube. E eu alcancei a minha cura, hoje eu estou bem, já compartilhando o quanto é importante assistir os vídeos desse homem.